Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nosso Senhor e Nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos para a aula de número 43 do curso de Teologia Ascético-Mística. Vou começar então a apresentar as virtudes, vou apresentar uma visão geral aí com o Royo Marin. Meu propósito aqui é fazer aulas mais breves, porque eu quero realmente, por dois motivos, né? Eu quero realmente enrolar o meu público, para que eu possa estudar mais e com mais tempo a bibliografia da parte da Via Iluminativa. Então tem muitos livros a serem lidos, e também porque as aulas de 1 hora assustam o público, então eu queria fazer algumas de meia hora no máximo, aí não estender muito. Meu plano é fazer algo bem breve aqui, então hoje vou tratar da prudência em Royo Marin. Comentar também, esqueci de mencionar alguma bibliografia que eu gostaria de utilizar. Eu vou me inspirar também no servo de Deus, Tomáš Tichý, dominicano tcheco, que estudou, que deu aulas na Itália, e foi professor de teologia moral, e na internet é possível achar suas aulas, principalmente sobre as virtudes morais aí, né? E é um autor realmente muito interessante e deveria ser mais conhecido, porque além de tudo está em causa de beatificação, além de ser um grande filósofo e teólogo tomista, um homem muito virtuoso. É dito, ele era tcheco, né? Para quem não sabe, a República Tcheca foi dominada pelo comunismo, assim, foi algo devastador lá, né? E ao fim de sua vida, ele nasceu em 1950 e morreu em 1990, ou seja, só 40 anos de idade. Tomáš Tichý parece que se ofereceu como alma vítima para conversão da República Tcheca e logo em seguida morreu. E vou até confirmar aqui a queda do Muro de Berlim exatamente. Foi ali mais ou menos na mesma época, né? 9 de novembro de 1989. Ele morreu em 1 de janeiro de 1990, então possivelmente ele se entregou como alma vítima, sei lá, vamos imaginar na metade do ano anterior, né? Aí conseguiu ver a queda do Muro de Berlim e logo em seguida morreu. Então fica a questão aí, né, de quão eficaz aí foi ter se oferecido como alma vítima. Mas seja como for, além de um grande filósofo, foi um homem aí de muita virtude, né? E que Deus queira que seja canonizado aí, né? Servo de Deus, e que possa interceder por nós aí, né? Espero que esteja no céu, que seja realmente, tenha ido direto para lá, né? E que esteja intercedendo por nós. Eu também pretendo, nas virtudes teologais, usar um livro para cada aula. Acho que até farei uma aula específica para a bibliografia. Tem o Padre Santiago Ramírez, dominicano também. Tem um livro sobre a esperança. Vou ter que ler ainda, então estou planejando ainda, espero que dê certo. E, salvo engano, eu vi há algum tempo, eu acho que eu tinha até baixado o livro, ele tem um sobre a caridade. E na questão da fé, talvez eu utilize o livro do Royo Marin. Ele tem um livro sobre magistério da igreja. Se bem que, claro, ele trata muito da fé ali, mas talvez eu pudesse usar um outro livro.
Mas estou cogitando fazer uma aula aí para apresentar esses livros aí, vai ser conveniente na hora das virtudes teologais. Então esqueci de mencionar esses 4 livros que estou pretendendo usar. O do Thomas Tin, essa é a pronúncia do tcheco aí, o do Thomas Tin, já tô lendo, estudando, já está impactando aqui nas aulas, né? Não vou mencionar, eu acho que eu não vou fazer nenhuma menção, mas fica de bibliografia de sugestão aí, né? Bom, então vamos lá no Royo Marim apresentar hoje a prudência. Vamos lá na página Teologia de la Perfección Cristiana. Lembrando que a Eclese vende, não sei qual que é a editora agora, mas tem traduzido para o português aí. Eu estou usando espanhol mesmo. 539 da edição espanhola, As Virtudes Morais. Imediatamente depois, e parágrafo 374. Imediatamente depois do estudo das virtudes teologais, começa Santo Tomás das morais. Aqui eu estou invertendo um pouco a ordem, estou usando a do Tanqueré, começando do grupo menor para o maior, mas dentro do grupo menor começar da maior, que é a prudência. Não sei se ficou claro, mas enfim. Santo Tomás, segundo... na verdade, ele até começa pela fé aqui, né? E depois que nas virtudes teologais começa da menor para a maior e depois nas morais da maior para o menor. Mas isso é secundário. É uma questão de ordem só para esclarecer que há essa opção dos autores. A ordem lógica assim exige. Bom, talvez seja uma ordem de dignidade ontológica. Achei estranha essa afirmação aqui, para ser honesto, agora que eu me atentei a ela. Mas enfim, retificadas já as potências de nossa alma em ordem ao fim sobrenatural pelas virtudes teologais, é preciso retificá-las também em ordem aos meios para alcançá-lo. Tal é o papel das virtudes morais infusas. Como já advertimos em outro lugar, as virtudes morais são muitas, sem que possa precisar-se exatamente seu número. Santo Tomás estuda na Suma Teológica até 54. Tinha mencionado 52, então minha memória me traiu um pouco aí, né? Mas é mais de 50. Mas é muito possível que não tivesse intenção de esgotar em absoluto o número das possíveis ou realmente existentes. Então seria só uma amostra das principais. Em todo caso, destacam-se entre elas 4 fundamentais, ao redor das quais giram todas as demais. Como a porta sobre seus gonzos ou quícios, essa seria a tradução literal, são as dobradiças. É um nome alternativo para a dobradiça. Por isso se chamam cardeais, do latim cardo, o quício da porta, ou dobradiça, como falei. Tais são a prudência, a justiça, a fortaleza e temperança, com as quais e o conjunto de suas virtudes anexas ou derivadas fica retificada toda a vida moral com a relação aos meios. Então vamos estudar aí essas virtudes aí. Virtude da prudência, natureza. A prudência natural adquirida foi definida por Aristóteles com muita exatidão e precisão. Recta ratio adibilium, a reta razão no obrar, ou a reta razão das obras, dos agíveis, enfim, né? A reta razão no obrar. Essa mesma definição vale no essencial para a prudência infusa ou sobrenatural, mas para maior abundância vamos dar a seguinte definição mais detalhada: uma virtude especial infusa por Deus do entendimento prático para o reto governo de nossas ações particulares em ordem ao fim sobrenatural. Expliquemos um pouco os termos da definição. Uma virtude especial, distinta das demais, infundida por Deus no entendimento prático,
A prudência adquirida reside também no entendimento prático, já que as duas recaem sobre o mesmo objeto material, que são os atos humanos particulares ou concretos, mas diferem substancialmente tanto por sua origem, a repetição dos atos naturais ou mesmo Deus, como por sua extensão, a ordem natural ou sobrenatural, como principalmente por seu objeto ou motivo formal, a simples sinderese natural, o apetite natural do bem, ou os motivos da fé informada pela caridade. Para o reto governo de nossas ações particulares, o ato próprio da virtude da prudência é ditar, no sentido perfeito, ou seja, intimando ou imperando, o que se deve fazer em concreto em um momento determinado, hic et nunc, ou seja, aqui agora. O objeto material, ele diz isso, né? Do que há de ser feito em um momento determinado, esse objeto material, tendo em conta todas as circunstâncias e depois de madura deliberação ou conselho, em ordem ao fim sobrenatural. É o objeto formal, o motivo próximo que a distingue radicalmente da prudência natural adquirida, que só se fixa nas coisas desse mundo. E vai ter um parágrafo explicando que a prudência é a mais perfeita e necessária de todas as virtudes morais, porque ela organiza todas as outras. Creio que isso é muito influenciado pelo intelectualismo aí da escola tomista. Claro, eu até prefiro essa visão, também concordo, mas salvo engano, bom, certamente há autores que colocam a justiça como virtude superior, por julgar que a vontade é superior, e salvo engano, São Boaventura talvez defendeu isso. Aqui agora eu estou confuso se eu li isso numa obra apócrifa, mas enfim, isso daí foi comum na escola franciscana, até porque eles são voluntaristas no geral. E é importante notar o seguinte, né? Vamos pegar as 4 virtudes cardeais e podemos pegá-la e ver que cada uma aperfeiçoa uma coisa. A temperança, o bem concupiscível, o bem fácil, assim, né, da comida, o apetite sexual, esse tipo de coisa. E a fortaleza aperfeiçoa o bem irascível, né? Das coisas árduas e difíceis, a justiça aperfeiçoa a vontade e a prudência aperfeiçoa a inteligência. Então, esse é o fundamento aí da distinção, né? Salvo engano, dado por Santo Tomás, ou ao menos aí por alguns tomistas, haveria essa fundamentação, né? Cada uma aperfeiçoa uma coisa, algum aspecto do homem que foi prejudicado, inclusive aí pelo pecado original, né? Somos fracos nesses 4 aspectos aí, né? Temos a concupiscência da carne, né? E por extensão dos bens irascíveis aí, né? Uma busca desordenada também enfim, né? Por meio da ira, mas também a vontade prejudicada, a inteligência prejudicada. Isso prejudica todas as nossas virtudes. E o Roy Maria, que nesse parágrafo diz algo digno de nota, né? De alguma maneira, incluindo as virtudes teologais, necessitam do controle da prudência. Mas por razão do sujeito e do modo do seu exercício. Porque diz que, por exemplo, a questão do estado de vida, aí faltaria prudência se a pessoa fosse um pai de família e tentasse viver como um eremita contemplativo, sendo que tem contas a pagar. Então, em certo aspecto, a prudência também as organiza, né? Apesar dessas virtudes teologais, né? Por ter por
objeto próprio Deus, né? Serem superiores, de certo modo a prudência a organiza. Vai dar alguns fundamentos bíblicos, né? Nosso Senhor Jesus Cristo até diz aquela frase digna de nota: prudentes como serpentes e simples como pombas, Mateus 10, versículo 16. Dos benefícios delas, sobre as razões pelas quais nos é indispensável para evitar o pecado, permitindo que conheçamos as causas e ocasiões do pecado, para adiantar-se na virtude, né? Porque temos que saber equilibrar as coisas, né? Dar o exemplo da humildade e magnanimidade, que às vezes podem, que a princípio, né, num primeiro momento, nos parecem coisas contraditórias, mas a prudência consegue ordenar aí as várias virtudes. Então ela tem esse aspecto arquitetônico aí também, né, de conseguir ordenar toda a casa da alma aí. Para a prática do apostolado, ele fala especialmente do padre, né, saber até o que falar na homilia, para qual público está falando. Eu acho interessante isso daí, né? A retórica, o discurso que temos que ter envolve a prudência, né? Então, pelas palavras sabemos se a pessoa é prudente ou não. Mas também na confissão, claro, na hora de dar conselho e mesmo de gerir a paróquia, aí, né? No caso do padre. Então, esse daí é um exemplo. Partes da prudência. 3 são as partes em que se pode dividir uma virtude cardial, integral, elementos que a integram ou ajudam para seu perfeito exercício, subjetivas, diversas espécies nas quais subdivide ou potenciais, virtudes dependentes ou anexas. Então os 3 modos de partes aí, né, as integrais, subjetivas e potenciais. Umas são elementos, até como o próprio nome diz, né, integrantes, fazem parte da coisa, e sem ela a virtude estaria seriamente prejudicada. Inclusive, o Royo Marim vai citar aqui adiante, é algo impressionante, né? Ter 8 partes integrais, é preciso que tenhamos todas. Claro, não de modo consciente, mas o nosso julgar tem que ter todas elas para ser prudente. As subjetivas são as espécies, né? Na lógica, né, onde tem a árvore de Porfírio, fala das espécies, esse tipo de coisa. Há os animais brutos e o animal racional. Aí divide o homem com os outros animais. Então seriam partes subjetivas aí dos animais, que podem ser irracionais ou racional, que é o ser humano único. E potenciais são virtudes externas aí, são até virtudes diferentes de outra categoria, mas são como que movidas por essa outra virtude. É o meu modo de explicar, é assim que eu gosto de entender. Talvez com os exemplos fique mais claro. Tem algo que difere essencialmente da virtude em causa, tem um outro objeto, sei lá, mas depende da virtude da qual é parte potencial. Aqui no caso vai falar da gnome, que é a capacidade de avaliar leis, casos que fogem da regra geral, melhor dizendo, casos que fogem da regra geral. Mas diferente da prudência, é mais quanto ao julgar. Partes integrais. Memória do passado, avaliar o passado sobre os casos, o que deu certo, o que deu errado, pela experiência. Então, falamos muito da experiência e também é uma justificativa para estudarmos história. A história o estudo da história nos torna mais prudentes. Inteligência do presente.
É saber discernir a situação atual com a ajuda do primeiro princípio da razão prática, sindérese e a fé, e avaliar a situação aí, né? Docilidade para pedir ou aceitar conselhos de superiores, sagacidade ou solércia e eustóquia, é a prontidão para pôr em prática o que foi deliberado. Então, a capacidade de resolver com urgência. Razão, a capacidade de responder aos casos que não exigem urgência. Providência, o que consiste em fixar-se bem no fim distante que se intenta, para se ordenar os meios oportunos e prever as consequências que podem seguir de obrar daquela maneira. Então, na providência, vamos imaginar o seguinte, né? Você precisa resolver um problema aí, sei lá, você vai dar aula, pode pegar qualquer trabalho aí, e você tenta imaginar quais serão os casos mais prováveis de acontecerem. Então você se prepara para eles e avalia como responder a essa situação e quais são os meios adequados. Circunspecção, atenta consideração das circunstâncias para julgar em vistas delas se é ou não conveniente realizar tal ou qual ato. Para avaliar se é o momento certo de agir, por exemplo, se não é melhor deixar para um momento mais oportuno. Aqui ele dá o exemplo da raiva, se o homem está nervoso, não falar nada para ele no momento. Cautela ou precaução contra os obstáculos que podem aparecer, né? Evitando o influxo pernicioso das más companhias. Diferença com a providência, então, parece ser que a providência seria num sentido mais positivo, assim, né? Por exemplo, então, melhorando o exemplo aí para ficar mais claro, para vocês entenderem melhor, na hora de dar aula, por exemplo, na providência você estabeleceria o melhor texto a ser estudado, né? Você disporia os meios mais adequados aí, né? Sei lá, né? Preparar para passar slide ou escrever na lousa. Às vezes um meio ou outro favorece mais determinado tipo de aprendizado. Então, dispor os meios num sentido mais positivo, a cautela quanto aos obstáculos. Advertência prática, embora em coisas de pouco momento é dito aqui, se possa prescindir-se de alguma dessas condições, se trata de uma coisa de importância, não haverá juízo prudente que não se leve em consideração todas. Então ele fala também para se ter sempre cuidado de ter tudo isso presente na mente. Claro, a única exceção seria nas coisas muito imediatas, que aí provavelmente não precisaria da razão. Porque, lendo aqui, né, eu acho que ficou claro que a sagacidade e a razão, de certa maneira, se contrapõem. Um seria do mais urgente e o outro seria das coisas que podem esperar mais um pouco. Claro, nas nossas ações, aí, nos nossos projetos, muitas vezes há elementos dos dois. Às vezes, no mesmo projeto, tem uma coisa urgente e outra que requer mais tempo. Então, talvez a razão possa não estar presente em todos os casos. Às vezes, uma situação requer somente a sagacidade. Essa é a minha interpretação, pode ser que eu esteja errado. Partes subjetivas, vai falar da monástica e social ou de governo. Monástica vem de monos, no sentido de único, então é para si mesmo, para o próprio aperfeiçoamento.
Na verdade, um monge, monastério, enfim, ordem monástica, também vem da mesma etimologia, mas numa acepção diferente. Tem essa ideia do monos aí, mas é no sentido de reclusão. Então até tem a mesma etimologia, mas acepções diversas. E vai falar aí da prudência e da família, de como gerenciar a família, o governo, o militar, esse tipo de coisa aí. Então cada situação vai ser uma parte subjetiva diferente. Reinativa, aqui no espanhol, para o bem comum, as justas leis em ordem ao bem comum. Política ou civil, para se submeter às ordens ou decisões do governante, modo de cooperar. Familiar, que deve ter o chefe da família. A prudência militar, que deve ter o chefe de um exército, para dirigir o seu exército em defesa do bem comum. Partes potenciais, eubulia ou bom conselho, que dispõe o homem para encontrar os meios mais aptos e oportunos para o fim que se pretende. É diferente porque o próprio da eubulia é conselhar e o próprio da imprudência é imperar ou ditar. Então eles têm objeto próximo aí, né? Objeto formal, creio, se entendi direito. Mas como não é totalmente igual, ele é parte potencial somente. Cinésio, ou bom sentido prático, é o que julga os casos mais comuns. Poderíamos chamar de bom senso, né? Se bem que esse termo aí pode se prestar a muitas confusões. Bom senso tem outro uso aí, mas as pessoas no cotidiano usam bom senso para significar cinese também. Se distingue por ser judicativa. Agnome, já mencionada, terceira parte potencial, o juízo perspicaz para julgar retamente segundo princípios mais altos que os comuns ou ordinários. Então há casos que a lei ignora, ou onde há especiais circunstâncias. Então é preciso uma perspicácia especial para resolver esse caso de consciência, né? E como já falei, é judicativa, mais do juízo, então não entra naquilo que é imperativo, que é mais próprio da prudência. Vícios opostos: a imprudência, a inconsideração, inconstância. Então já falamos aí no pecado capital da luxúria, agora fica um pouco mais claro. A precipitação se opõe ao conselho ou eubulia, obrando sem tomar conselho, precipitadamente, só pelo ímpeto. A inconstância, que leva a abandonar facilmente por motivos fúteis os propósitos já estabelecidos. A inconsideração, pelo qual se despreza ou descuida de atender às coisas necessárias para julgar retamente, contra o juízo, a cinese e a gnome. Então a precipitação é tomar conselho, mais quanto a tomar conselho, é o que parece, e a inconsideração é quanto ao juízo. E a negligência? Negligência, no caso, é a falta de cuidado de imperar eficazmente o que deve se fazer e o modo que se deve fazer. A inconstância, ela sabe o que tem que fazer, mas não faz. A negligência não busca nem se preparar, nem estudar a circunstância aí. E aí a pessoa pode inclusive pecar gravemente por negligência, né? Temos coisas que devemos saber, né? Um cristão católico deveria conhecer o catecismo, os casos ali presentes, né? Ele não deveria ignorá-los.
Claro, há casos mais difíceis que nem todo mundo é obrigado a saber, isso varia conforme o estado de vida. Um padre deveria saber mais coisas. Os vícios falsamente parecidos com a prudência, prudência da carne, habilidade de, enfim, saber agir em proveito aí dos vícios e paixões, astúcia, que pode até obrar para um fim que seja bom, mas com maus meios. Então é o utilitarismo, os fins justificam os meios, a astúcia então. O dolo, a astúcia praticada principalmente por palavras, a fraude, a astúcia das coisas feitas, e o cuidado excessivo das coisas temporais ou futuras, que supõe uma imprudente sobrevalorização das coisas terrenas e falta de confiança em Deus. Meios para aperfeiçoar-se na prudência. Os principiantes, cuja principal preocupação, como vimos, há de conservar a graça e de não voltar atrás. Então ele, de certa maneira, está dividindo entre via purgativa e iluminativa. A dos principiantes seria a via purgativa. Acho que já falamos isso várias vezes ao longo do curso. E na via iluminativa dos proficientes, dos que estão mais avançados, embora ainda não sejam os perfeitos. Então, quanto aos principiantes na via... Em outras palavras, o Royo Marin, de certa maneira, está colocando graus nas virtudes também. Vamos ver os graus das virtudes também em Tanqueray. Ele fala mais expressamente disso. Então, nos principiantes, ou via ascética, na minha interpretação, refletindo sempre antes de fazer qualquer coisa. Então, parar e pensar mais antes de agir, né? Isso não é comum nos principiantes, muitas vezes agem mecanicamente. E não por um mecânico de já ter experiência, né? Agir mecanicamente sem experiência alguma. Considerar devagar os prós e os contras das consequências de tal ou qual ação. Então, pesar o que pode acontecer de bom ou ruim. Perseverar nos bons propósitos, sem cair na inconstância ou negligência. Vigiar contra a prudência da carne, porque ela sugere muitos pretextos aí, né, para se furtar ao dever. Proceder sempre com simplicidade e transparência, evitando simulação, para não cair nos outros vícios contra a prudência aí, né, dessa simulação e dessa astúcia, do dolo, fraude, que são falsas prudências. Viver no dia. Então, apesar da prudência, se preparar para o futuro, também não enrolar muito, né? Então, viver o tempo presente. Referir ao fim último todas as suas ações, lembrar que agimos para Deus. Aí ele quebra aqui a lista, né? Mas não hão de se contentar os principiantes com esse primeiro aspecto puramente negativo. Então, o que falamos até agora, 6 itens, são mais negativos, e agora da via iluminativa mais positivo. Esse de buscar referir ao fim último todas as coisas, o 7º já seria mais da via iluminativa. Então a pessoa, como já falamos, na via purgativa é mais o negativo e na via iluminativa é mais o aspecto positivo da virtude. A pessoa vê o quão bom é servir a Deus e se regozijar nessa busca pelo fim último, na glória do Senhor. 2º, buscar... Não, perdão, que eu me confundi aqui, espero que eu não confunda vocês. Ele distinguiu essa coisa aí do negativo e positivo, mas não era quanto ao adiantado iniciante, né? Então apaga essa parte do adiantado iniciante. Até aqui então, todos os itens serve para todo mundo. E é típico de todo mundo também. Todo mundo deveria praticar sem muitas dificuldades aí.
ele vai falar das almas adiantadas no tópico a seguir. Acabei me enganando aqui na sequência aqui na divisão. E o último item que serve para todo mundo, procurar misturar numa máxima impressionante de fácil recordação essa necessidade imprescindível de orientá-lo e subordiná-lo tudo ao grande problema de nossa salvação. Então, orientar tudo para a salvação de nossa alma. Agora sim, as almas adiantadas, o que seria mais típico e esperado da vida iluminativa, que hão de se preocupar, antes de tudo, em aperfeiçoar cada vez mais, se aperfeiçoar cada vez mais na virtude, sem deixar de cuidar, antes, pelo contrário, intensificando todos os meios anteriores, procurarão elevar de plano os motivos da prudência, mas que de sua salvação se preocuparão com a glória de Deus, e esta será a finalidade suprema a que orientarão todos os seus esforços. Não se contentarão simplesmente com evitar as manifestações da prudência da carne, mas que a esmagarão definitivamente, praticando com seriedade a verdadeira mortificação cristã. Já falamos que sempre há mortificação na vida, apesar da via purgativa ser mais típica nisso, sempre haverá mortificação na vida cristã, que é diametralmente contrária a essa prudência da carne. Sobretudo, procurarão buscar com muita docilidade as inspirações interiores do Espírito Santo, até uma vida mais perfeita, renunciando em absoluto tudo que o distrai e dissipe, entregando-se plenamente ao grande empreendimento de sua própria santificação como meio mais apto e oportuno para procurar a glória de Deus e a salvação das almas. Então a pessoa nesse estado começa a buscar incessantemente a graça de Deus, as inspirações do Divino Espírito Santo. Então ela fica atenta aos movimentos da graça. No início ela estava muito perturbada com as paixões e nem conseguia entender nada direito. Agora ela fica prestando atenção. Para onde Deus quer me levar? Onde Deus me quer neste momento? Então a pessoa fica mais atenta a isso. Não só fugir do pecado, mas onde Deus a quer exatamente. Então há um progresso aí na prudência. Então é isso, meus caros. Aí Uro e Marinho encaixa que o dom do conselho, o dom do Espírito Santo, que vai aperfeiçoar a prudência, mas na nossa ordem vamos deixar isso para a via unitiva. Então é isso, meus caros, muito obrigado, até a próxima. Esqueci de fazer a propaganda aqui, né? Vejam aí no link da descrição o meu livro, Comentar as 15 Orações de Santa Brígida, o livro que escrevi, Nossa Senhora de La Salette e Outros Fatos Extraordinários. Link na descrição dos dois, comprem aí para me ajudar a fazer a editora, assunto é grande. Comentem aí embaixo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, rezem por mim. Muito obrigado, até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.